Olá, queridos e queridas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você acha lindo e espiritual quando alguém prega as Sagradas Escrituras com unção e maestria? Se você gostaria de se aperfeiçoar nesta área, vamos falar um pouco sobre este assunto. A homilética, que é a arte e ciência da pregação, estabelece princípios para que a exposição das Escrituras Sagradas seja clara, fiel ao texto bíblico e espiritualmente edificante. Segundo esta disciplina, a melhor forma de pregar envolve vários aspectos fundamentais. Vou citar os mais importantes. Fidelidade ao texto bíblico. O pregador deve partir sempre de uma exegese correta, isto é, interpretar o texto conforme o seu contexto histórico, literário e teológico. O púlpito não é lugar para opiniões pessoais ou especulações sem base, o centro deve ser a palavra de Deus aplicada à vida prática. E estrutura clara. Um sermão eficaz deve apresentar uma introdução cativante, um corpo bem organizado, com pontos principais e subtemas, e uma conclusão inspiradora. A homilética ensina que a clareza ajuda a congregação a compreender e reter a mensagem. A aplicação prática. A palavra deve ser pregada de forma a alcançar o coração e a vida diária dos ouvintes. O pregador deve demonstrar como o texto bíblico se aplica hoje, promovendo transformação e não apenas informação. Dependência do Espírito Santo. A pregação não é apenas exercício retórico, mas sobretudo ato espiritual. A unção do Espírito Santo é o que dá poder às palavras para convencer, consolar e transformar vidas. A homilética oferece princípios que ajudam o pregador a transmitir a palavra de Deus com clareza, fidelidade e impacto espiritual. No entanto, quando esses princípios são mal aplicados, surgem erros que prejudicam tanto a mensagem como a edificação da igreja. Seguem algumas ilustrações práticas do uso incorreto da homilética. Falta de exegese, texto fora do contexto. Um pregador lê Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, aí usa-o para motivar alguém a ganhar na loteria ou vencer numa competição desportiva. Erro, o texto é usado de forma individualista e fora do seu contexto original, que é o contentamento em todas as circunstâncias. Sermão desorganizado. O pregador começa a falar sobre a fé, depois muda para missões, em seguida fala de oração, e termina com um apelo à oferta. Erro, falta de estrutura. A congregação sai sem entender qual era o objetivo central da mensagem. Excesso de histórias e piadas. O pregador enche a mensagem de piadas e testemunhos pessoais, contando histórias interessantes, mas só lê um versículo superficialmente no início. Erro, o público lembra-se das anedotas, mas não da palavra de Deus. A Escritura perde o lugar central. Uso técnico e vaidoso. Um pregador exibe o conhecimento do grego e do hebraico, citando termos complicados sem explicação acessível, apenas para mostrar erudição. Erro, e em vez de edificar, afasta os ouvintes, que sentem que a mensagem não é para eles. Autocentrismo do pregador. Um pregador passa mais tempo a falar das suas próprias conquistas espirituais, quando eu jejuei 40 dias, quando eu curei tal pessoa, e não evidencia a Cristo. Erro, o sermão torna-se uma autopromoção, desviando o foco da glória de Deus para a vaidade humana. Conclusão fraca ou inexistente. O pregador fala, e de repente diz, bom, já é tarde, vamos terminar por aqui. Erro, e sem aplicação prática ou apelo espiritual, a mensagem não produz transformação. Em resumo, o uso incorreto da homilética aparece quando o pregador não respeita o texto bíblico, não organiza a mensagem, substitui a palavra por distrações ou coloca a si mesmo no centro. Esses erros prejudicam a edificação da igreja e reduzem o impacto da pregação. Por que o pregador não deve jamais declarar-se nervoso antes da pregação? Quebra de autoridade. A homilética lembra que o pregador é um porta-voz da palavra. Se ele confessa insegurança diante da congregação, transmite a ideia de que não está preparado ou não confia na mensagem. Isso pode diminuir a credibilidade da pregação e distrair a atenção dos ouvintes. O foco deve estar em Cristo, não no pregador. Ao mencionar o nervosismo, o pregador desloca o centro da atenção para si mesmo,
quando a prioridade deveria ser Cristo e a sua palavra. Impacto psicológico na congregação. O público pode passar a olhar a mensagem com reservas, pensando mais no estado emocional do pregador do que na verdade bíblica anunciada. Nervosismo é normal, mas deve ser controlado. O próprio estudo da homilética admite que é natural sentir apreensão antes de pregar. Contudo, isso deve ser superado com oração, preparação adequada e confiança em Deus. O pregador deve lembrar-se: a minha competência vem do Senhor, conforme 2 Coríntios 3:5. A homilética ensina que a melhor forma de pregar é com fidelidade bíblica, clareza, aplicação prática e dependência do Espírito Santo. O pregador nunca deve declarar-se nervoso, porque isso prejudica a autoridade da mensagem, desvia o foco de Cristo e gera distração nos ouvintes. Uma outra coisa importante: quando o pregador usa o púlpito para mandar recadinhos pessoais, ele está em rota de colisão com o sagrado e há um grande perigo nisso. É preciso falar daquilo que é de Deus sem piadinhas embaraçosas. A missão de um pregador da palavra de Deus é expor prioritariamente o amor de Deus, e não diferenças pessoais. Obrigado por estar novamente conosco no VemProcast e até o próximo. Se gostou, deixe o seu like e repasse para ajudar nas nossas divulgações. Deus abençoe você e a sua família.